Oi! Enquanto o pessoal vai entrando, essa aula vai ficar gravada depois, então quem quiser ver depois, deixar pergunta, pode deixar, tá? Por que eu resolvi fazer essa live? Porque sempre que eu abro caixinha de pergunta no Instagram para falar sobre constelação familiar, uma pergunta que eu sempre recebo, algo que eu sempre me perguntam, por que dizem que a constelação familiar é tão perigosa? E a cada 10 pessoas que entram na minha sala de atendimento, 2 a 3 pessoas chegam me dizendo o seguinte: eu ouvi falar que a constelação é muito perigosa e eu tô querendo fazer constelação há muito tempo e eu só vim agora porque eu não sei mais o que fazer. Então, eu resolvi falar sobre isso, principalmente para desmistificar um pouquinho sobre a constelação. Ao meu ver, o que eu percebo? Que as pessoas falam que a constelação é muito perigosa porque associam muito ainda a constelação a algum dogma ou alguma religião. Porém, a constelação familiar não tem nada a ver com religião. Nada, não tem nenhum vínculo com nenhuma religião. Porém, por que acontece isso? Ou por que parece que a constelação familiar tem a ver com religião? Porque a constelação, ela trata de questões da nossa alma, questões muito ancestrais, questões muito profundas, que por muito tempo, essas questões, quem tratava eram pessoas vinculadas a alguma religião. Eram xamãs, sacerdote, padre, pastor, enfim, essas pessoas que as pessoas recorriam para falar sobre as coisas que a constelação fala, sobre problemas familiares profundos, sobre dores profundas, sobre esse olhar por todo, né? A constelação, ela na verdade, ela é muito mais do que uma técnica terapêutica. Para mim, a constelação, ela serve o todo, ela serve a tudo. Por quê? Ela tem uma visão do todo, ela não exclui ninguém, ela não é de direita, ela não é de esquerda, ela não tem um dogma, ela faz esse olhar de olhar para todo mundo, de incluir todo mundo, sem apontar o dedo, sem o julgamento. Então, tudo aquilo que é novo e que faz esse olhar para o todo, às vezes causa medo. É por isso que muitas pessoas ainda têm medo da constelação familiar. Ainda dizem que a constelação ela é perigosa. Por quê? Porque ela mexe com essas questões profundas. Ela mexe com coisas que às vezes a gente não olha por uma vida. Aí em uma sessão vem alguém que a gente não conhece, que nunca viu na vida, abre todo o nosso campo e acessa questões que estão ocultas no nosso sistema familiar por gerações. E é isso que a constelação faz. Ela traz para a luz aquilo que estava no oculto, no meu oculto, no oculto do meu sistema familiar. E que muitas vezes é isso que está causando os nossos sintomas, as nossas dificuldades, os nossos problemas de relacionamento, as nossas dificuldades na vida profissional, algumas questões de saúde, coisas que se repetem na nossa vida que a gente não consegue resolver. E é isso que está no inconsciente do sistema, que a gente traz para o consciente numa constelação familiar, que às vezes pode causar medo e assustar as pessoas. Por quê? Porque numa sessão de constelação, o constelador que está ali, geralmente, 90% dos casos, ele não te conhece. Ele nunca ouviu falar nada da tua vida, principalmente de particularidades, de coisas íntimas. Aí você vai chegar numa sessão de constelação familiar com uma pessoa que nunca soube nada sobre você, você vai contar pequenos detalhes para ela, ela vai acessar o teu campo e vai começar a trazer informações que você nunca contou para ninguém, a tua família nunca contou para ninguém, mas que aquela pessoa que você nunca viu está trazendo isso à tona, coisas que você também sente. Por que isso acontece? Tá? Porque o nosso campo, o nosso sistema familiar, ele tem uma coisa chamada
campo de memória, campo mórfico. Esse campo mórfico, ele contém toda a informação do nosso sistema familiar. Tudo aquilo que as pessoas da nossa família já viveram, aquilo tudo que a gente já viveu, fica nesse campo de informação. Então é esse campo de informação que o constelador acessa, né? E às vezes, claro, que assusta uma pessoa que tu nunca viu na vida olhar para isso e falar coisas que você nunca contou, né? E o que acontece? Ainda existe na memória desse nosso campo sistêmico muita memória, né, de época aonde tudo aquilo que era diferente e novo era visto como bruxaria, esoterismo, coisas que vão contra a lei divina. Então, tudo aquilo que é novo ainda causa esse medo e esse estranhamento, né? E outra coisa que a meu ver, eu acredito, que faz com que as pessoas acreditem que a constelação familiar é perigosa, é porque a constelação, ela é um movimento de libertação, né? Ela faz com que a gente se libere de padrão repetitivo, de carregar coisas que não são nossas, e faz com que a gente tenha um movimento de expansão, abrir os horizontes, olhar para as coisas de uma forma que a gente nunca tinha olhado antes. E quando a gente faz esse movimento, a gente leva isso para todas as áreas da nossa vida. Não só para aquele problema que a gente veio resolver numa sessão de constelação. A gente leva isso para relacionamento de trabalho, a gente leva isso para nossa própria vida, para a nossa própria individualidade, para os nossos relacionamentos como um todo, para todos os grupos que a gente faz parte. Então a gente vai começar a olhar para tudo com uma nova visão, uma visão mais ampla, uma visão mais livre, esse olhar para o todo, e começamos a nos questionar, né? E a gente vive realmente numa sociedade onde pessoas que fazem esse olhar para o todo, que conseguem ter um discernimento diferente, que não aceitam mais aprisionamento de nenhum tipo, que não aceitam mais uma visão rígida de tudo, que questionam muitas coisas, geralmente são pessoas que são vistas como diferentes ou como causadoras de problema, né? Então é claro que se eu faço parte de um grupo ou de um sistema familiar que vê isso como errado, óbvio que a constelação familiar vai soar como algo perigoso. É compreensível, olhando de forma sistêmica, para esses grupos ou essas pessoas que veem a constelação assim, olhando para a história delas, é compreensível é compreensível a gente, o que elas sentem a respeito de constelação. Eu tô meio que me perdendo porque eu tô vendo quem tá entrando e eu não tô dando oi para todo mundo, porque senão eu vou ficar dando oi e eu não vou falar o que eu preciso falar, tá? Se vocês tiverem pergunta, vocês também podem mandar pergunta aí, tá bom, gente? E depois a live vai ficar salva, também pode mandar pergunta nos comentários, depois que fica salvo, que eu vou respondendo pra vocês, tá? Outra coisa que pode ser que cause medo nas pessoas e essa crença de que a constelação é muito perigosa, tá? Às vezes, quando a gente vai constelar, surgem alguns segredos no campo, coisas que nunca foram ditas na nossa família. Alguém que foi excluído, algo que aconteceu há muito tempo atrás e a nossa família tem vergonha, então isso foi oculto, né? E quando isso acontece, às vezes alguns sintomas vão acontecendo nas pessoas que nasceram depois, e esse sintoma, ele faz com que o sistema como um todo se volte para aquele fato que aconteceu lá atrás e que ninguém falou. Então, quando a gente vai a constelar, surge, o campo traz isso, que estava oculto, esse segredo, essa coisa que a família sempre teve vergonha. E aí, numa sessão, isso vem à tona, né? Porque é isso que está causando todos os emaranhados e as complicações na vida daquela pessoa que vem para a sessão. Então, o que acontece? É feito todo o movimento na sessão de constelação
E essa pessoa sai da sessão super admirada e contando para a família inteira aquilo tudo que veio na sessão. Aí o que acontece? Vira aquele falatório na família. Como que isso foi descoberto? Isso nunca foi falado nada. Como que agora estão mexendo nisso? Como que agora ela tá sabendo? Aí vem tudo isso à tona, né? E fica aquela coisa. Ah, é perigoso fazer constelação. É perigoso porque se a pessoa vai fazer constelação, vão começar a descobrir coisas da família que não eram para ser descoberto. Só que quando existem esses ocultos, esses segredos, eles sempre vão causar algum sintoma lá na frente. Se esse oculto e esse segredo, ele não está dentro das leis sistêmicas, que é equilíbrio, pertencimento e ordem, né? Que é o que faz com que o sistema funcione de uma forma saudável. Então, mesmo que os ancestrais não queiram que isso seja olhado, se o campo precisa que isso venha à tona, vai vir à tona. Então aqui cabe ao constelador, tá? Falar para a pessoa que está vindo para a sessão, ter tato ao expor isso para as pessoas da família. Sim, vou falar, Bárbara, daqui a pouco eu falo, tá? Expor para a pessoa da família aquilo que veio à tona, tá? Para mim, sempre que eu faço uma constelação que vem algo muito forte no campo, algo que causou muita dor no sistema e é aquilo que está causando o problema na vida da pessoa agora, eu sempre tenho uma forma mais suave de conduzir. E eu sempre oriento a pessoa que vem a tomar alguns cuidados pós-constelação, né? Outra coisa que pode causar muito medo nas pessoas sobre a constelação é o pós-constelação, né? Eu recebo muitas pessoas que vêm de outros lugares, eu atendo pessoas de fora da cidade, atendo pessoas de fora do país, que vêm constelar comigo e já constelaram com outras pessoas e elas saem muito assustadas, né? Porque não estão entendendo aquilo que está acontecendo, não entendendo aquilo que aconteceu na constelação, saíram da constelação muito mexidas, né? E não sabem muito bem lidar com aquilo e se sentiram meio abandonadas após a sessão de constelação. Eu já ouvi muitos relatos que as pessoas chegam para mim dizendo assim: olha, eu fiz uma sessão de constelação, só que há vários anos atrás, e eu saí muito mal. Eu saí muito mal daquela sessão, surgiram várias coisas depois da sessão, eu fiquei muito mexida, eu chorei por dias, eu me senti muito mal, piorou minha relação com fulano, e eu fugi da constelação por muito tempo. E eu vim parar aqui de novo porque eu tô precisando muito. Então, o que acontece? Normalmente, as pessoas, os consteladores não fazem isso, tá certo ou tá errado? Não sei. Vai de cada constelador, tá? Eu sempre dou um suporte pós-constelação. A pessoa veio para a sessão, eu faço todo o meu possível, eu explico muitas coisas, porque às vezes o que causa medo nas pessoas, elas não entenderem aquilo que está se passando, o porquê delas estarem fazendo aquelas frases de liberação. Por que eu tô falando uma frase para essa pessoa que eu tenho muito problema de relacionamento com ela, se eu não quero falar? Né? Elas também se sentem forçadas às vezes a fazer o movimento. E o constelador sabe quando a pessoa está sendo forçada a fazer aquele movimento ou não. Então, quando existe esse movimento, eu explico muitas coisas. Eu ensino muitas coisas na sessão para que a pessoa saia da constelação familiar e ela aplique aquilo na vida dela. Ela leve aquilo para todos os outros relacionamentos e para os outros movimentos da vida dela. Eu comecei a fazer atendimento com constelação familiar. Na época que eu comecei, muitos consteladores e as orientações que a gente recebia, eu fiz um curso completo que abrangeu várias coisas, depois eu fiz mais uma especialização em constelação
E eu fiz vários outros mini cursos e seminários quando eu comecei para juntar diferentes vertentes da constelação e criar o meu movimento, né? O que aconteceu? Sempre que isso acontecia, eu sempre ouvia falar dos professores que a gente fazia a constelação e largava a pessoa, deixava a pessoa se virar, né? E às vezes acontecia isso, a pessoa saía da minha sala de atendimento e eu ficava com aquela dorzinha. Essa pessoa vai ter alguns movimentos aí durante a semana. Ou ela vai chorar, ou vai acontecer alguma coisa. E eu ficava naquela, poxa, se eu largar, pode ser que dê problema. Só que se eu ficar em cima, eu vou estar querendo salvar essa pessoa. Aí o que eu fiz? O que geralmente eu faço? Tá? A pessoa vem pra sessão, eu explico muitas coisas pra ela sair entendendo aquilo tudo que a gente fez, e eu dou um suporte pra ela, pós-constelação. Então, se ela precisar, tá? Tirar dúvida, esclarecer algum sentimento que surgiu depois, porque às vezes pode sim surgir vários sentimentos que a pessoa não consegue lidar ainda, várias confusões, ou não tá sabendo soltar para que o campo faça o trabalho que precisa ser feito, eu tô ali para ela tirar algumas dúvidas. E isso faz diferença, porque a pessoa vai se sentir mais segura em estar fazendo aquele movimento e não vai se sentir, meu Deus, aquela pessoa me revirou do avesso, mexeu comigo um monte de todos os meus sentimentos e as minhas emoções, e aí, o que eu faço agora? Né? Porque o que acontece? Nós, seres humanos, nós somos extremamente controladores. Então, a gente quer controlar tudo o tempo todo. A maioria das pessoas que vêm para a sessão de constelação, elas vêm com uma dor muito profunda, né? Independente da situação, e toda dor é válida. Aí o que acontece? Ela passa por um processo emocional profundo e forte, aí ela vai sair da sessão e às vezes ela não vai saber lidar com aquilo e ela quer que aquele movimento que a gente fez na constelação aconteça na vida dela de um dia para o outro. Então ela vai tentar controlar as situações na vida dela para que tudo saia muito rápido, tudo se solucione muito rápido. E não é assim que funciona. Depois que a gente constela, a gente precisa dar um tempo, né? A gente precisa dar um tempo para o campo trabalhar, fazer a parte dele. Porque com a constelação familiar, ela é como uma pedrinha, né? Que a gente joga no lago calmo. Quando a gente joga essa pedrinha, ela parece insignificante, mas o que vai criar ao redor dela é um conjunto de ondas, né? E aquelas ondas elas vão crescendo, crescendo, crescendo e chegando em todos os cantos do rio, todos os cantos do lago, né? E é isso que a constelação faz. E a gente precisa de tempo, porque cada ondinha ela tem o seu próprio tempo para se espalhar. E às vezes as pessoas elas nunca fizeram uma sessão terapêutica. A maioria das pessoas que vêm para mim, elas nunca foram nem numa sessão com psicólogo. Elas não estão acostumadas a olhar para si. Elas não estão acostumadas a olhar para as coisas com outro olhar. Então, às vezes, tudo que a gente precisa é de um suporte pós-sessão de constelação familiar. E isso faz com que as pessoas se sintam mais seguras e não vejam tantos perigos assim na constelação. Ao meu ver, o grande perigo da constelação familiar é fazer com que a gente abra os nossos olhos para como as coisas realmente funcionam. O grande perigo da constelação familiar, para mim, é a gente se liberar de cargas que não são nossas, se liberar de responsabilidade que não é nossa, principalmente em relação à nossa família de origem, porque muitas vezes a gente se coloca num lugar de salvar todo mundo ou de fazer exatamente aquilo que eles querem que a gente faça, mesmo que aquilo nos doa muito e que vá contra a nossa verdadeira essência. Aí o que acontece? A gente se anula, a gente sofre e a família também sofre. A gente não sabe, mas a família também sofre. Esse é o grande perigo da constelação. A gente olhar para as coisas de fora, fazer entendimento, se liberar do julgamento, olhar para tudo de forma sistêmica e levar isso para a nossa vida. E a partir daí não aceitar mais algumas coisas.
nem nossas, nem dos outros. Outro grande perigo da constelação familiar é a gente ouvir coisa que a gente não quer ouvir. É ouvir que a gente não tá sendo justo. É ouvir que nós estamos julgando, principalmente nosso pai e nossa mãe. E é por causa desse julgamento que a gente tá sofrendo, na nossa vida, tá tendo dificuldades nos relacionamentos, tá tendo dificuldade na vida profissional, tá tendo dificuldade em ganhar dinheiro, tá tendo dificuldade de se encontrar na vida, tá tendo dificuldade de ser saudável, tá tendo dificuldade em assumir a responsabilidade sobre as próprias coisas. Porque constelação familiar não é você chegar numa sessão de constelação e pedir pro constelador passar a mão na tua cabeça. Não. Constelador nenhum vai fazer isso. Cada um tem a sua forma de colocar as coisas. Geralmente tem uma forma mais suave de colocar algumas coisas. Mas quando precisa, eu também sou firme. Porque cada sistema é um sistema. Então, se eu recebo alguém que o sistema familiar dessa pessoa entende as coisas de uma forma mais firme, eu vou ter que ser mais firme. Se chega alguém que o sistema familiar dessa pessoa entende as coisas de uma forma mais suave, é assim que eu vou ser. Então esse é um dos grandes perigos da constelação familiar. A gente ouvir coisas que não quer ouvir, que são difíceis para nós, que são difíceis de admitir. A gente olhar para uma solução que a gente não quer olhar. Esse é um dos grandes perigos da constelação. Porque às vezes, para a maioria das pessoas, é mais fácil a gente ficar no sofrimento do que tomar uma atitude e aceitar a solução. Às vezes a solução para algumas pessoas é muito mais dolorosa do que permanecer na dor que ela está, no emaranhado que ela está e no problema que ela está. Esse é um dos grandes perigos da constelação. Você se dá conta que é você que não quer sair do lodo que você tá. Por apego, por julgamento, por medo de se sentir menor, por medo de assumir a responsabilidade sobre a tua própria vida. É por isso que a constelação causa medo. É por isso que dizem que ela é tão perigosa. Enfim, eu vou responder agora falar um pouquinho sobre o que a Bárbara pediu, sobre a constelação com bonecos. Existem vários tipos de constelação, né? Várias formas de fazer. E tem surgido cada vez mais formas de fazer constelação. Por que isso acontece? Porque a constelação familiar, ela é um método que está aberto a novos conhecimentos, né? Quando a gente constela, seja independente do tipo de constelação que é, a gente sempre aprende alguma coisa nova. E a gente sempre aprende uma nova forma. Cada sistema, que eu falei antes, é um sistema, tem uma particularidade. Então a gente sempre aprende algo quando está constelando. E a constelação com bonecos, ela tem o mesmo objetivo da constelação que a maioria das pessoas conhecem, que é a constelação com pessoas, né? Que são pessoas que representam nós e as situações que nós estamos vivendo. Na constelação individual com bonecos, deixa eu pegar aqui, eu tenho uns bonequinhos aqui, só um pouquinho. Ela é feita de duas formas, tá? Ou com esses bonequinhos aqui, que são bonequinhos de biscuit, que é o próprio constelador e a pessoa que vem para a constelação que movimenta os bonequinhos, tá? Então, o que vai acontecer numa constelação com esse tipo de boneco aqui? O constelador e a pessoa que vem ser constelada vão conversar primeiro, né? Para o constelador entender o que está acontecendo e ver a partir de que ponto que vai ser aberto o campo. E a pessoa que está ali, que veio para a sessão, e o constelador vão colocar, né? Os bonequinhos de uma mesa. Vai colocar a pessoa que veio constelar, vai colocar a pessoa que quem veio constelar tem dificuldade de relacionamento, vai colocar um ancestral, vai colocar um outro bonequinho para representar aquela questão que a pessoa veio constelar. Aí o que vai acontecer? O constelador vai entrar nesse campo e vai permitir que o próprio campo da pessoa traga as informações necessárias para encontrar a origem daquilo que está acontecendo.
E tanto o constelador quanto quem veio para a constelação vão movimentar os bonequinhos até que se chegue a uma imagem final, a uma posição final, tá? É assim que acontece com as constelações com os bonequinhos de mesa que a gente chama. E tem também a constelação com os bonecos na água, que eu particularmente prefiro, porque não tem interferência, né? Quando a gente movimenta os bonequinhos com a nossa mão, tem um pouquinho de interferência da nossa psique. Por quê? Porque nós somos controladores e a gente quer controlar tudo. E a gente quer que tudo saia do jeito que a gente quer que saia. Então, às vezes na constelação com bonequinhos de mesa, a gente tenta controlar, né? E com a constelação na água, que é feita com esses bonequinhos aqui, que eles são DVA e eles flutuam num campo, que a gente chama o campo, a mesa, ou uma bacia, ou o chão. Esse campo é um lugar, tá? Um lugar físico. Esses bonequinhos aqui, que é da constelação na água, eles flutuam numa bacia com água, tá? Então, o que acontece? O constelador e a pessoa que veio para a sessão vão colocar os bonequinhos para representar quem veio constelar, a situação que vai ser constelada e todas as pessoas envolvidas nessa situação na água, tá? E esses bonequinhos vão se mover conforme as informações do campo daquela pessoa. Ah, mas daí é bruxaria, é espiritismo, é não sei o quê. Não é nada disso, tá? Eliminem as crenças quando a gente fala de constelação. Os bonequinhos se movimentam na água porque a água, ela é condutora de energia. E todo mundo já sabe que tudo é energia, tá? Informação também é energia. E matéria é energia condensada. Então, o que acontece? Quando a gente constela na água, os bonequinhos vão se movimentar conforme a informação energética que contém no campo daquela pessoa que vem para a sessão. O que o constelador vai fazer? Vai fazer a leitura do que está acontecendo ali. E dentro de uma sessão de constelação, às vezes, na maioria delas, a gente faz algumas frases de liberação. Essas frases fazem o quê? Com que eu libere o nosso emocional, aquilo que a gente sente em relação àquelas pessoas e em relação àquelas situações, tá? E aí acontece uma coisa muito legal. Os bonequinhos que estão flutuando na água, eles se movimentam sozinhos. E a gente consegue ver a olho nu os movimentos do campo e os movimentos das liberações acontecendo. É muito bacana. É muito incrível. É assim que funcionam as constelações com bonecos, tá? Diferenças entre constelação com bonecos e constelação com pessoas. Elas têm o mesmo objetivo, tá? A constelação com bonecos, ela geralmente é individual. É eu, os bonecos e a pessoa que vem para a sessão. Geralmente eu não permito que venham outras pessoas junto, porque trava, às vezes pode aparecer coisas daquela pessoa que veio junto para a sessão, e aí a pessoa trava o emocional dela por vergonha ou por medo. E para mim, a constelação, ela é um grande movimento de liberação emocional. Então, quando a gente libera o nosso emocional em relação àquelas situações que estão acontecendo, automaticamente isso vai ressoar em todo o sistema familiar e em todas as pessoas envolvidas naquilo, e os movimentos de cura vão acontecendo por si só depois, tá? Enfim, eu tava falando das diferenças entre constelação com bonecos e com pessoas, né? Perdão, eu me perco às vezes, porque é muita informação. Eu queria falar tudo, mas não dá. A constelação com bonecos, então, ela é individual, né? Eu, os bonecos e a pessoa que vem, ou outro constelador, enfim. E ela é mais íntima, ao meu ver, ela é bem mais íntima. As pessoas se sentem, às vezes, muito mais à vontade em falar tudo aquilo que elas precisam falar, né? Em fazer as liberações que precisa fazer. E a constelação com pessoas, ela não é porque é em grupo de pessoas,
que ela não é íntima também, que ela se expõe assim as coisas abertamente. O que acontece? Numa constelação em grupo, a pessoa que vai ser constelada e o constelador, eles conversam separado, né? Conversam numa salinha separada, longe das pessoas que estão ali para representar, e depois os dois vão para uma outra sala e a pessoa que vem para a constelação, ela vai sentar e vai observar no primeiro momento. Ela não interage como na constelação individual com os bonecos. A pessoa que vem com bonecos interage com o campo. Na constelação em grupo, a pessoa que está sendo constelada não vai interagir no primeiro momento com as pessoas que estão ali representando. Então, ela vai sentar e ela vai observar, tá? As pessoas que estão ali voluntárias, elas vão entrar no papel, no campo da situação que está sendo constelada e das pessoas envolvidas nisso, tá? E o constelador vai começar a fazer o mesmo movimento que faz na constelação individual com os bonecos. Fazer a leitura daquele campo, né? Deixar que aquele campo traga as informações para o constelador. E aí, as pessoas que estão ali representando, elas começam a relatar ou sensações no corpo, ou o que está vindo na mente delas. E o constelador vai utilizando algumas ferramentas, né? Para fazer o quê? Encontrar a origem da situação que a pessoa veio constelar. E aí, no final, eu faço isso sempre. No final, quando as coisas estão mais organizadas, quando a gente já chegou a uma solução, já aliviou o campo, já encontramos a origem da situação que a pessoa veio constelar, eu coloco o constelado no campo para fazer as últimas liberações e fazer um teste, que eu também faço esse teste na constelação individual, que é um teste para eu realmente perceber se a pessoa foi liberada ou não da situação que ela veio constelar. Se ela realmente fez o entendimento, se a alma dela realmente fez o entendimento e se ainda tem alguma coisa para ser olhada. Tá? Eu sempre faço esse teste. Não vou revelar que teste que é, porque isso é para curso de constelador. Então, querem saber que teste que é, vem pra sessão. Mas é mais ou menos assim que funciona. E as pessoas que estão no grupo, quando é constelação em grupo, é muito difícil o representante ele ter noção do todo, de tudo aquilo que está acontecendo, tá? Então, não tem essa coisa de, vou expor os meus segredos mais íntimos para um grupo de pessoas. O que acontece? O grupo vai te ver chorando. É isso que vai acontecer, o grupo vai te ver chorando, ou as pessoas que estão ali no grupo, elas vão se identificar com aquilo que está sendo constelado, vão se identificar com a tua dor. É isso que pode acontecer numa constelação em grupo, né? Mas se você não quer, eu não quero que as pessoas saibam que eu fui constelar, vai para uma constelação individual. Tem o mesmo objetivo. Mas se você vai para uma constelação individual, vai disponível para olhar para as tuas questões, né? E confie na pessoa que você vai fazer uma sessão de constelação familiar. Isso é outra coisa que causa medo nas pessoas, né? Elas não confiam na pessoa que está ali fazendo a sessão com elas. Então, antes de ir fazer uma sessão de constelação familiar com alguém, pesquisa, tá? Pesquisa. Converse com pessoas que já constelaram. Procure o perfil dessa pessoa nas redes sociais. Número de seguidores não significa que aquela pessoa é uma excelente profissional. O que significa que uma pessoa é uma excelente profissional é se ela aplica aquilo que ela fala na sessão e em rede social na vida dela. Observe como está a vida daquela pessoa. Não quer dizer que aquela pessoa tem que ser um mestre ascensionado iluminado. Não. Eu também tenho minhas questões. Eu tenho as minhas questões para resolver. Mas eu utilizo das ferramentas que eu aplico nos outros para mim. É isso que faz um bom profissional. Tá? Então, observem, pesquisem e confiem na pessoa que está aí na tua frente. Converse com pessoas que já constelaram. Vê indicação e perceba aquilo que você sente. Eu quero muito constelar, mas eu não fui com a cara daquela pessoa.
Lá no teu interior, tu sabe que tu precisa constelar, mas tu não bateu com aquela pessoa que te indicaram. Então procura outra. Não vai te forçar a ir numa sessão com alguém que tu já sentiu um ruim. Porque o nosso emocional, ele sempre sabe. Ele sempre tem a percepção das coisas, é a gente que não ouve. Que a gente fica só no racional. Tá? E se você é uma pessoa extremamente controladora e não aceita muito bem olhar para as próprias questões e que uma pessoa de fora que nunca te viu diga que tem algo que você precisa olhar, que você não está julgando algumas pessoas, não está querendo fazer o que precisa ser feito, então vai para uma constelação em grupo. Porque numa constelação em grupo, a gente se libera do controle, né? A gente senta ali e deixa o movimento acontecer. Tá? Sabrina, de quanto em quanto tempo podemos constelar? Então, tá? Pra mim, eu acho interessante a gente constelar quando realmente tem uma questão para ser constelada. Aquele momento na nossa vida de puta merda. Não sei o que fazer. O que eu faço agora? Né? Aí é um bom momento para constelar. Agora eu constelei hoje, por exemplo. Tá? Hoje eu constelei. Daqui 3 semanas eu tô me batendo com alguma coisa e eu quero constelar de novo, né? Calma, respira. Tu acabou de constelar, fazem 3, 4 semanas, tá? Tem dúvida? Manda pergunta, manda WhatsApp para a pessoa que te constelou e pergunta, olha, eu tô sentindo isso, isso, isso e isso. Será que é caso de constelar de novo? Será que não é caso de constelar de novo? Porque o que acontece? Às vezes, a gente sai de uma sessão de constelação familiar super incrível, bem maravilhoso, foi maravilhoso, né? Agora tô livre, vou seguir minha vida. Mas dali 2 ou 3 semanas, a gente começa a se bater com algumas coisas, né? E o que é isso? Às vezes não é a necessidade de uma nova constelação. Às vezes é a necessidade de a gente colocar em prática aquilo que a gente viu na constelação. Só isso. E às vezes é a necessidade de algum outro movimento, né? Algum movimento que não é sistêmico. Que seja uma conversa, que seja simplesmente sentar, respirar, ou alguém que olhe de fora a situação e diga, tá bom, vamos com calma, né? Alguém que pegue na nossa mão e diz, tá bom, vamos junto olhar pra isso, vamos junto resolver essa questão. Então, eu sempre prefiro que a pessoa que vem constelar, ela deixe pelo menos uns 3 meses aí, tá? Por quê? Porque às vezes a gente quer controlar tanto as coisas que a gente não deixa a constelação fazer o trabalho que ela precisa fazer. E uma constelação familiar, ela ressoa, ela atua, ela faz movimentos na nossa vida por um longo período. Ela fica atuando na nossa vida por muito tempo, né? Então, às vezes, que tudo que a gente precisa é soltar o controle e deixar os movimentos acontecerem. Mas aí, tem outro lado, tá? Dependendo do caso, eu já atendi algumas pessoas com casos bem desafiadores, assim, na família. Com casos de suicídio, caso de esquizofrenia, enfim, várias coisas. Esses casos, às vezes, o que acontece? A situação ela é tão densa, mas tão densa, que a gente não consegue reorganizar tudo em uma única sessão, né? Às vezes a gente precisa fazer aquele movimento, deixar o campo entender aquilo que aconteceu e depois fazer mais algum movimento, né? Quando isso acontece, eu sempre oriento a pessoa que vem a fazer o seguinte, olha só, oi Paty, que bom te ver aqui. O que acontece? Eu sempre oriento o seguinte, eu vou até onde o campo, o ancestral me permite ir, né? Utilizo todas as ferramentas que eu tenho para que o movimento aconteça de forma suave e com muito respeito aos ancestrais, porque outra coisa que também causa medo nas pessoas e essa crença de que a constelação é perigosa, que às vezes
não existe esse respeito à ancestralidade. O constelador, ele não é melhor, o sistema dele não é maior e nem melhor do que a pessoa que vem constelar. É igual para igual. O constelador, ele é apenas alguém que faz uma leitura. Só isso. Ele não é melhor que a pessoa que está ali. E nem o sistema do constelador não é melhor que a família da pessoa que veio constelar. Então, às vezes, outra coisa que pode causar esse medo e essa questão de a constelação é perigosa, porque existe um desrespeito ao sistema familiar de origem daquela pessoa que está ali, né? Por falta de conhecimento, ou porque às vezes o constelador ele se identifica com alguma coisa, aí não consegue muito bem separar as coisas. Isso quer dizer que aquela pessoa não sabe o que está fazendo? Não sei, né? Mas acontece. Então, quando acontece isso, eu sempre faço o seguinte: eu dou o meu melhor, vou até onde o campo e os ancestrais daquela pessoa me permitem, e eu percebo se deu por ali e se lá na frente pode ser que surja algo mais para ser olhado, porque em casos muito densos, às vezes, o que acontece? A gente vai constelar e aquele movimento da constelação, ele é como se a gente abrisse uma porta, tá? A gente abre uma porta para tudo vir. Então, às vezes, aquela primeira constelação que a gente fez vai fazer o quê? Vai fazer com que outras situações venham à tona pra gente olhar, pra gente observar. Então, o que eu faço quando é assim? Eu já deixo dito pra pessoa: olha, a gente vai até aqui, como você está se sentindo bem, então tá tudo certo, tá? E se nas próximas semanas acontecer algo, tá? Que você precisa de entendimento, me chama. Que aí nós vamos abrir o campo de novo e olhar para aquilo. É muito difícil isso acontecer, tá? Acho que isso aconteceu 1 ou 2 vezes, que realmente foi necessário 2 ou 3 semanas depois abrir o campo de novo e olhar para fazer algum ajuste aí no campo. Mas eu sempre faço isso, porque é só o que precisa às vezes, desse pequeno ajuste. E não de uma constelação inteira de novo, né? Aí também a pessoa não precisa pagar por uma nova constelação. Então, não se constela, a meu ver, logo em seguida, após a primeira constelação. Deixa aquela constelação fazer o efeito que precisa. Se o constelador sentir, né? Se eu sentir que daqui umas semanas você vai precisar talvez me chamar de novo, me chama que eu vou ver se realmente precisa abrir o campo, fazer algum ajuste. E tá tudo certo, deixa a constelação ressoar por pelo menos uns 3 meses aí, tá? E aí só constelar de novo se sentir. Ah, tô me batendo. Aconteceu tal coisa, não sei o que fazer, deu ruim na minha família, tô querendo largar tudo, matar todo mundo. Aí é o momento de constelar. Aí é o momento de olhar para algumas questõezinhas. Ou as situações começaram a se repetir. Tá, constelei e resolveu aquela questão que eu fui. Mas aí começou a se repetir mais um monte de coisa na minha vida, né? Aconteceu coisa na minha vida que aconteceu lá com a minha mãe, ou se repetir situação no trabalho, se repetir situação no relacionamento, é questão pra constelar. Daí, ok. Aí vai lá, chama e faz, tá? Muito por causa dessas crenças da constelação ser perigosa, ou muito por causa, muito por causa das dúvidas que as pessoas me traziam em sala de atendimento, eu explicava muito, eu sempre expliquei muito, eu sempre ensinei muito, não explicar o movimento, mas ensinei muito nas sessões o que era o quê. Porque o que acontece? Quando a gente leva esse olhar sistêmico para a nossa vida e consegue aplicar isso no dia a dia, a gente consegue suavizar muitas das nossas relações, muitos dos nossos problemas. E por mais que aconteça uma situação muito difícil e dolorosa na nossa vida, a gente consegue virar a chave muito rápido.
mais rápido e superar coisas de uma forma mais rápida que a gente, mais rápido que superávamos antes. Se a gente leva esse olhar sistêmico para a nossa vida. Então, eu fui pensando nisso, que eu acabei fazendo algumas aulas. Eu fiz 17 aulas, eu gravei 17 aulas sobre constelação familiar e Ho'oponopono, que nessas aulas são aulas curtas, objetivas e bem práticas, que explicam o que é um sistema familiar, quem que faz parte do nosso sistema, como identificar se a gente está repetindo padrão, o que é campo mórfico, o que são essas leis que todo constelador fala, lei do equilíbrio, lei do pertencimento, hierarquia, essa coisa arada toda, né? Que parece algo muito rígido, algo muito... quando a gente ouve falar em lei, principalmente a nossa geração, né? De 30, 35 anos aí. A lei é difícil para essas pessoas. Eu vou ter que seguir isso daqui, eu já tenho que seguir um monte de lei diariamente, lei de trânsito, lei de imposto, lei disso, lei daquilo, mas nesse negócio que eu vou para me curar, eu tenho que seguir lei, né? E para explicar um pouquinho o que são essas leis, né? O que são essas coisas que regem o sistema familiar, o porquê que esses emaranhados acontecem, o porquê que essas repetições e padrões acontecem. E também vários exercícios tem nessas aulas para que você, sozinho, possa olhar para a sua vida e dizer: tô repetindo o padrão da minha mãe. O meu relacionamento está igualzinho ao relacionamento dela com meu pai. Eu tô seguindo o mesmo caminho com ela. E tá difícil. O que eu faço agora? Né? Tem vários exercícios sistêmicos que a gente pode fazer sozinho que fazem pequenas liberações na nossa vida. Então o bicho pegou lá na nossa casa. Eu já constelei, já fiz várias constelações, mas o bicho pegou e eu, não tô podendo fazer constelação agora. Faz aquele exercício sistêmico, que já ajuda a liberar, né? E também, dentro dessas aulas, tem mais, eu acho que 5 ou 6 aulas aí, que falam sobre Ho'oponopono, que o Ho'oponopono, a base dele é muito igual a uma constelação familiar, né? E quando a gente une as duas coisas, é muito mais fácil se liberar de várias questões. Então, quem quiser saber mais sobre essas aulas que eu gravei, que eu já divulguei no feed aqui do Instagram, tá também no link da minha bio, que se chama Caminhos do Amor. São 17 aulas sobre constelação familiar e sobre Ho'oponopono, para que você possa entender todo o processo das constelações, o porquê que a gente faz essas falas na constelação familiar, de liberação, por que você está dizendo aquilo, ou por que eu fico repetindo o padrão da minha mãe, ou por que eu fico repetindo o padrão do meu pai, ou por que o meu relacionamento está daquele jeito, para que você consiga entender o porquê que essas coisas acontecem e levar isso para o teu dia a dia, tá? E utilizar as técnicas, os exercícios sistêmicos, mais as técnicas de Ho'oponopono para dar uma virada aí na tua vida com autonomia, sem você ficar dependendo 100% do tempo de alguém de fora, porque isso é possível, é muito possível. Tá? O Ho'oponopono entrou na minha vida muito antes da constelação familiar. Eu fiz, se eu não me engano, 6 ou 7 meses de um estudo bem profundo, assim, do Ho'oponopono, aplicando em várias áreas da vida. Estudei a fundo o que é, de onde é que surgiu, para que falar aquelas frases, porque eu começava a me questionar muito, eu sempre me questionei muito. Como é que eu vou falar que eu amo fulano se fulano fez um monte de merda comigo? Eu não entendia o porquê disso. Então, quando eu comecei a compreender o porquê daquilo, ficou muito mais fácil. Então, se ficou com curiosidade e quiser saber um pouquinho mais, me chama ou acesse o link da bio, que também tem lá. E dentro dessas aulas, além das aulas, tem mais uma sessão de constelação familiar comigo. Então, na verdade, é todo um processo, tá? Não é para quem quer ser constelador. É para quem quer entender um pouquinho mais a sessão, o que é uma constelação familiar, como aplicar isso na sua vida, tá? E entender o que acontece numa constelação. E aplicar aqueles movimentos
do dia a dia e também como estelar, mais uma sessão de constelação, tá? Então são as 17 aulas, mais uma sessão de constelação familiar comigo. Quem quer só ter acesso às aulas, olhar os vídeos e entender um pouquinho mais, e não quer a sessão de constelação familiar, me chama, que também tem a possibilidade de ter acesso só às aulas, tá bom? E era isso. Então, acho que eu falei tudo que eu queria falar. Foi a minha primeira live, então se eu baguncei um pouco aí, é por causa disso. Eu fiquei um pouco nervosa, eu não tô acostumada a falar assim, mas vou começar mais. E a live vai ficar salva. Qualquer dúvida que vocês tiverem, quiserem mandar no direct, pode me mandar. E se alguém quiser saber um pouquinho mais sobre o Caminhos do Amor, esse movimento que eu fiz das aulas e do Ho'oponopono, só me chamar que eu vou amar responder todo mundo. Um abraço e até mais. Como que encerra? Aqui.